Eu quero discutir, senhor presidente. Eu gostaria, presidente. O Newton Santos, depois o vereador Vaguinho e depois o Jorge Freitas. Depois Rafael Camargo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito se falou em empreendimento. E o que nós vamos votar ali agora é a mudança de zoneamento. Nós vamos aprovar ali para que seja zona mista a partir de hoje, a partir do momento que o prefeito sancionar. O empreendimento é outro assunto, embora já há uma intenção de construção. E foi isso que foi estudado durante os 40 dias, que não sei se foi 40 o total, que ficou aqui. Não é? Houve até uma indagação da minha parte para com o secretário via fone e ele me esclareceu. Porque primeiro se muda o zoneamento para que o empreendedor, então, possa começar a fazer as pesquisas se o que ele quer construir pode ou não pode. É isso que está acontecendo. Até porque ele vai enfrentar uma grande batalha e eu até gostaria que saísse nesse mandato ainda. Mas eu digo aqui para a população que nos ouve que não é de uma maneira meteórica, não. Por quê? Porque se construir 1.200 apartamentos ali, teoricamente você está levando 1.200 famílias para lá, para um bairro já existente. 1.200 apartamentos comportando 3 pessoas por apartamento, serão 3.600 pessoas morando em um bairro que já existe. E aí se precisa de escola, aí se precisa de creche, aí se precisa de posto de saúde, enfim, não é dessa maneira. Se levar 1.200 apartamentos para lá, nós levaremos no mínimo 3.200 pessoas. No mínimo mais 4.000 automóveis. Porque hoje as famílias, cada família já tem 2 automóveis. Imagine só isso transitando ali naquele bairro. Terá que haver um estudo de mobilidade, terá que haver um amplo estudo para que um projeto dessa magnitude seja colocado ali. Mudando a zona para a zona mista, então já se abre um horizonte para começar os investidores se interessarem por aquela área. Pode ser esse investidor ou pode ser outro também que venha realizar o empreendimento. O que precisa é que Limeira, aliás, o que Limeira precisa é realmente de empreendimentos, digamos assim, arrojados como esse. Porque, exatamente, porque, já disse aqui, precisamos de gerar emprego, precisamos de gerar condições para a população de Limeira. Por falar em condições, mudando só um pouquinho, senhor presidente, eu fiquei sabendo outro dia que o Shopping Nações iria fechar as portas. Fiquei muito triste, fui lá para saber a respeito, porém, reverteu-se a notícia e disse que agora vai. Que agora virão algumas empresas para cá e vai se levantar, que é o desejo não só meu, mas de todos nós, para que Limeira possa desenvolver e receber os elogios que sempre recebeu das cidades vizinhas e do estado todo de São Paulo. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer que votarei a favor, porque sou a favor do crescimento, porque quem anda para trás é caranguejo, isso mesmo. Quem anda para trás é caranguejo, temos que ir para frente, tá certo? Limeira não é mais uma limeirinha, já é uma limeirona, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, fui o relator desse projeto em 2 comissões, no orçamento e na comissão de obras e transportes. Não entendo do projeto que estava nesta casa, né? Me assustei quando o projeto dessa magnitude veio para esta casa em regime de urgência, doutor Marcelo, né?
Disse eu naquela oportunidade que não poderia acompanhar com voto favorável, vereadora Maraísa, porque não tinha conhecimento do assunto, né? O projeto não prosperou em regime de urgência e foi para as comissões. Tive a oportunidade de solicitar um agendamento com o secretário Matias, que me atendeu na sua secretaria, juntamente com o Dr. Daniel de Campos, e lá pudemos conversar por cerca de quase 2 horas quanto ao projeto e tirar algumas dúvidas que ali, então, a mim, por não entender do assunto, me fiz por direito de ter, né? E segurei o projeto para estudo, não porque sou contra o projeto de forma alguma, porque não sou contra o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Segurei o projeto porque acredito que, por não entender do assunto, deveria buscar informações referentes a isto, e assim o fiz, né? E assim o farei com outros projetos que assim, na minha mão, cair nas comissões. Aquilo que eu não entender, eu vou segurar para poder estudar, seja por 30, 40, 50, o tempo que for necessário para poder deliberar o projeto. A comissão, chamamos, no momento oportuno, na última quinta-feira, membros do Executivo para poder falar na comissão referente ao assunto e, para nossa surpresa, não foi convidado, mas veio novamente o secretário Matias Raso, juntamente com o Mesquita do Meio Ambiente, para poder falar com os vereadores daquela comissão, o vereador Helder do Táxi, a vereadora Caroline Pontes, o vereador Vaguinho, a vereadora Lubogo e o vereador Nilton Santos. E o vereador Marco Xavier, que também esteve presente juntamente com o Cleiton Silva também. E uma das minhas perguntas, vereadora Érica Tanque, foi exatamente o que a senhora relatou no plenário na noite de hoje. A possibilidade de um empreendimento desta natureza, dessa envergadura, nós conseguíssemos com que a mão de obra fosse executada por limeirenses, né? Eu não sei de onde a construtora se trará funcionários de fora para poder executar toda esta obra, e o secretário, então, colocou a comissão que tratará do assunto junto ao empreendedor e até, de repente, firmará aí um termo de compromisso, né, junto ao empreendedor, para que possamos dar também emprego para o nosso povo, uma vez que a obra, o empreendimento está sendo feito no nosso município, eu acredito que seria de bom agrado com a nossa população. E aí o secretário ficou, então, de levar a conversa para o empreendedor. É lógico que, como já foi dito aqui, Lemão, sabemos que o projeto de lei ele é apenas uma alteração na ZE. Não está dizendo que aquilo que o empreendedor apresentou, que foi apenas uma intenção do projeto que ele pretende idealizar naquele local, será aprovado. E, com certeza, a Comissão de Obras estará acompanhando também, né? Porque, como foi questionado o secretário Matias Rasos, existe toda uma questão de legislação federal, estadual e municipal, né? E nós sabemos que um empreendimento dessa envergadura deve-se, sim, responder a todas essas normativas de leis federal, estadual ou municipal. Votarei, sim, favorável ao projeto, porque sou a favor do desenvolvimento e do crescimento do nosso município. Aquela área da União, por muito tempo, já está um buraco, né? Enfeiando, de uma certa forma, o nosso município. Ali receberemos, segundo a intenção, o projeto de intenção, né? Moradias,
pelo que está constando aqui, um hipermercado, um home center, um centro tecnológico, um centro comercial e a estação rodoviária. Né? Isso tudo, né, de contrapartida para a realização e construção do empreendimento naquele local. Então, votarei favorável, porque sou, sim, favorável ao crescimento e desenvolvimento do nosso município. E quero aqui agradecer a esta casa, aos funcionários desta casa, especialmente a consultoria técnica, que sempre tem acompanhado os vereadores nas comissões e, quando solicitado, elaborado projetos que nos ajudam a formular a nossa intenção, o nosso voto nesta casa. Então, quero agradecer o Fernando Mazeu, que foi quem acompanhou e elaborou o relatório técnico referente a esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Manifesto interesse, presidente. Primeiro, o vereador Marco Xavier, depois Marco Xavier, Constância Félix, Zé Rafael, Carolina e Jorge Freitas. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Esse projeto realmente ele tramitou por apenas 45 dias nessa casa. E a competência do vereador é estudar os projetos que entram aqui nessa casa, porque senão não precisava de comissão. Os projetos são protocolados, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde eu pedi vistas do projeto para poder estudar um pouco melhor. Conseguimos com isso que ele pediu um estudo técnico. Novamente ele passou pela Comissão de Orçamento, Comissão de Obras, onde foi feito um trabalho exemplar aqui, tão bem explicado aqui pelo vereador Vaguinho, onde ele chamou o secretário da pasta para fazer todas as orientações que nós tínhamos dúvida. É um projeto importantíssimo para a nossa cidade. E nós queremos que aquela região ela seja cada vez mais habitável. Do jeito que está lá, vereador Lemão, não tem condições. Abandonado naquela situação. Nós queremos que ali saia empreendimentos, comércio, situações ali favoráveis à região. Mas ele não é um simples projeto para nós pegarmos e votarmos da noite para o dia. Nós temos essa competência e temos que usar isso, não só nesse projeto, em todos os outros projetos aqui, do Executivo e do Legislativo, que vem dos nossos vereadores. Nós não podemos deixar de olhar item por item e tirar todas as dúvidas. Para isso nós temos um corpo jurídico nessa casa, para isso nós temos um corpo técnico nessa casa, e podemos buscar fora daqui orientações. Ou aqui, todos são arquitetos, engenheiros, cada um na sua área, cada um com o seu conhecimento, e aqui representa uma cidade onde que tem vereadores de todos os tipos de profissões e todos os tipos de área. Determinado conhecimento que eu tenho, o pastor talvez não tenha, o elder não tenha, e nós podemos assim converter os nossos conhecimentos e trocar as nossas ideias. Para isso que nós podemos usar 40 dias, 45 dias e máximo se for preciso, para não cometermos os erros. Quantas vezes foi apontado nessa casa que vereadores de gestões anteriores cometeram erros? Nós não queremos passar por isso. E não somos contra o desenvolvimento da nossa cidade. A nossa cidade, a nossa população, acima de tudo. Esse projeto é um projeto muito bom para a nossa cidade. Porém, um projeto que tem que ser muito bem elaborado. E nós vamos ficar atentos às Secretaria de Desenvolvimento, me falha a memória, é a Secretaria Urbanística,
que vai desenvolver, de planejamento, que vai desenvolver e vai aprovar esse projeto. Hoje, nós estamos fazendo algumas alterações aqui do zoneamento, dando uma flexibilidade maior para o empreendedor, para que ele consiga utilizar aquela área de uma melhor forma. Nós estamos flexibilizando. A contrapartida, nós estamos flexibilizando. Para isso, nós precisávamos entender. E aí, chegamos na data de hoje. É claro que nós vamos votar a favor desse projeto, Alemão. É claro que nós somos a favor da nossa cidade. Mas, sempre atentos, para que respeite todas as legislações pertinentes. E Limeira precisa de um desenvolvimento sustentável. E é isso que nós queremos que aconteça naquela área. Muito obrigado, presidente. Eu aproveito e parabenizo Marco Xavier. Hoje é dia do corretor de imóveis. Parabéns, vereador. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. E eu aproveito para prorrogar a sessão até o encerramento da pauta do dia. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Quando esse projeto veio para essa casa, foi uma correria só. Foi um desespero. Porque, na verdade, o que nós queremos, quando nós falamos do crescimento da cidade, eu não acredito que não tenha nenhum vereador aqui que pense ao contrário. Todo mundo está aqui realmente para contribuir. Mas da forma que ele veio, não tinha condições. E hoje, depois de 40 dias, passou pelas comissões, eu ainda acho que é um projeto muito complexo. Muito complexo. Quando o pastor fala, né, apesar de que nós hoje não estamos votando nada com relação à rodoviária, nada com relação a esse empreendimento, hoje nós estamos votando, transformando aquela área numa zona mista. Vamos entender bem isso aí. É lógico que o senhor prefeito já tem alguma coisa em vista, mas eu aqui estou votando hoje apenas transformando aquele local numa área mista, porque é tão complexo ali que o pastor falando ali, eu comecei imaginando 3.600 pessoas, 4.000 carros, fora a rodoviária que ele pretende colocar ali, sabe? Então, tem umas coisas assim que a gente fica muito assustado. Então, não sei se vou votar o projeto que ele tem em mente, mas hoje transformando numa zona mista, sim, com certeza. E falando em rodoviária, eu vou continuar batendo. Nós estamos numa região, uma das regiões mais ricas do país. E eu fico assustada quando eu ouço o prefeito falar que vai fazer uma rodoviária no centro da cidade. Todas as cidades, até as menores, estão procurando áreas fora do centro da cidade, não é? Para que faça uma rodoviária. Então, quando fala esse assunto de fazer rodoviária, eu já fico aqui, meu Deus, tomara que Deus dê sabedoria para entender, inclusive, essa questão aí dos apartamentos, pastor. Eu fiquei muito preocupada com essa colocação do senhor. Mas hoje, como nós estamos apenas votando essa questão de zoneamento, transformando ali em área mista, então eu vou votar a favor. Mas quando vier alguma coisa com relação à rodoviária ali, com certeza vou trabalhar contra, porque realmente eu não concordo. Tem lugares na nossa cidade, lá na Anhanguera, que dá para fazer, e aí alguém outro dia falou para mim assim, mas e como é que vai ficar então no lado da Bandeirantes? Alguém, né, com muita ironia, me falou aqui nos corredores. Não lembro nem se foi vereador, quem foi que falou. Então nós não precisamos abrir 2 rodoviárias. Como é que as cidades fazem? Não precisamos abrir 3 rodoviárias, mesmo porque aqui passa 3 rodovias. É só escolher escolhe um local. Nós temos ali a região ali da rodoviária hoje, onde tem os ônibus disponíveis, pega o ônibus ali, vai até a rodoviária e pronto. Mesmo uma vez, chegou lá o ônibus lá em cima, chegou lá em cima o ônibus da rodoviária, vai ter um ponto que vai trazer até o centro da cidade. Então, essa questão é um assunto para ser tratado posteriormente. Estou votando, mas preocupada com essa questão desse projeto do senhor prefeito, que alguém citou aí com muita segurança que vai ser isso. Não vai ser isso, não. Hoje é só zona mista que nós estamos votando ali.
Aí a questão de rodoviária, de empreendimento, de apartamentos, aí é outra história. Muito obrigada, senhor presidente. Rafael Camargo. Nobre vereador Lemão, eu, particularmente, vereador, para não ficar mal entendido, que no dia que o secretariado veio aqui conversar com os vereadores, e se eu tiver enganado ou mentindo, gostaria que isso fosse corrigido agora por alguém que participou da reunião. O senhor mesmo e os demais vereadores concordaram que é um projeto de desenvolvimento complexo para a cidade. E também concordo que aquela área abandonada preso em ações judiciais, creio eu, né? A fábrica saiu dali, deve ter impostos envolvidos, entre tudo. Mas, vereador, ficou muito ruim a gente, num bate-papo ali atrás, de uma explicação da qual, não, se não aprovar hoje, não vai ter um investimento de 1 bilhão, só o empreendedor vai embora. Eu falei, pô, mas não é assim que negocia, não é assim que você vem conversar de projeto. Mas o que o senhor quer fazer aí? Porque Limeira é pai de grandes projetos, né? Shopping sem entrada, apartamento que constrói, sobe fezes na casa dos outros. A gente fica preocupado porque a cidade já teve um histórico, e tem um histórico de crescimento sem planejamento, vereador. Em nenhum momento eu fui contra vender a área, e nem vou citar lucro, porque isso é conversa de realmente não faz parte, o empreendedor tem mesmo que fazer o negócio. Mas a preocupação direta ali, Lemão, foi realmente o impacto do bairro. Porque a hora que, como o pastor falou, quando você coloca 3.500 pessoas ali naquele bairro, sem saber para onde vai, por exemplo, infraestrutura para essas crianças vão estudar onde que forem para lá. Tem creche, tem escola, tem posto de saúde, vai para qual lugar? A parte de escoamento de veículo, o anel viário nosso já nem é mais anel viário, é uma avenida dentro da cidade. Isso não tem nada a ver com o governo Mário Botion, nem é culpa dele isso. Então, quando a gente fica preocupado que 3.000 pessoas, 4.000 carros vão para lá, e tem só um detalhe, tem um rio que passa ali para ir para o centro da cidade, nós temos um pontilhão, um viaduto ali. Então vai ter problema de engarrafamento, então são N questões a serem observadas antes de fazer o empreendimento. Por isso que foi importante tramitar nas comissões, depois eu tive o entendimento do que realmente ia ser feito, que naquela ocasião transpareceu que talvez um terminal rodoviário, agora não sei se vai ser uma rodoviária em si, ou um terminal rodoviário, e aí eu pergunto, não seria prudente fazer um estudo da mobilidade urbana primeiro, para saber aonde é o melhor local, para não fazer... Então são questões que a gente tem que levantar. Ninguém foi contra o prefeito, só o jeito que foi conversado, naquela ocasião, achei que... E não adianta a gente aprovar aqui, às vezes, achar que está fazendo um bom negócio, porque apesar da área ter 60 mil metros, Mir, nós não podemos fazer o planejamento da cidade pensando somente na área. Tem que se pensar em toda a região, porque pode influenciar. Tenho certeza que as leis ambientais, né? Tenho certeza que serão respeitadas, ninguém vai construir deteriorando ou denegrindo ali o meio ambiente, até porque a legislação é dura, é pesada. A gente espera que dê certo, a gente espera que realmente venha contribuir, porque para os moradores ali, como o secretário bem disse, não foi feito nenhum questionário ali, a opinião pública das pessoas. E, obviamente, o prefeito não pode ficar amarrado também somente a isso, mas levar a orientação do que vai ser feito, para que depois, quantas áreas de engarrafamento tem em Limeira? Quantas áreas estão tendo problema de engarrafamento? Quiseram construir um hospital até lá no antigo aeroporto ali, no governo passado, teoricamente, construiu uma Santa Casa nova. Então a gente tem o direito realmente de questionar, porque depois que subir o empreendimento e fizer o negócio, talvez apareçam outros problemas. E se a gente puder remediar e prevenir a parte, por exemplo, da própria tubulação de esgoto,
né? Quem vai construir, de que forma vai construir, porque depois que fez, vereador, a gente, para buscar depois o responsável para poder reformar ou reparar o erro, mas creio eu que o Mário, por ser dono de construtora, obviamente, e hoje prefeito da cidade, juntamente com o secretário, eles vão ter a preocupação de não acontecer nenhum dissabor para os moradores e para nós transeuntes ali, e para quem passa de carro naquele anel viário tão apertado na nossa cidade. Uma parte, Obrigado. vereador. Vereador, é uma informação importante que eu esqueci de falar. Lá vai depender de um estudo de impacto de vizinhança. Então vai ter que fazer todo um estudo na região, consultar a vizinhança, e nós vamos estar de olho nisso. Doutora Mayra também. Então a gente entende o Mir, por exemplo, por morar ali, mas de repente a gente fica preocupado, dependendo do... Por exemplo, uma preocupação enorme quando aconteceu o Rubi foi o intenso tráfico de drogas na região. Então a gente quer entender. E precisa ter realmente o apartamento, a moradia? Precisa, vereador. Mas não simplesmente construir de qualquer forma. Foi essa a preocupação. Já adianto que o voto é favorável, viu, presidente? Obrigado. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. Apenas para registrar alguns pontos, muito já foi dito por diversos vereadores, pelo vereador Vaguinho, inclusive, com relação à consultoria técnica, e eu acho que isso deveria ser colocado novamente, um agradecimento específico para a consultoria técnica da casa, em especial para o Fernando, e também para o secretário Matias, porque para aqueles que estiveram presentes na reunião, foram horas de explicação exaustiva. E aqui o vereador Marco Xavier reconheceu, e pegando um pouco da fala dele, ele mencionou que nem todos têm o conhecimento da mesma área, e realmente, o vereador Marco Xavier ele estava mais preparado, até pelo conhecimento específico, fruto do trabalho enquanto corretor, sabia com mais propriedade e conhecimento do que todos aqueles que estavam debatendo. E eu até brinquei com o vereador Marco Xavier que se o Matias tinha convencido o Marco, então eu acho que o projeto estava bom, porque era aquele que estava mais preparado com as perguntas e entende, né, daquilo que estava sendo abordado, matéria que eu confesso que não tenho tanto conhecimento assim, aliás, pouquíssimo, parco conhecimento acerca dessa questão de zoneamento, mas tinha que fazer esse registro. Agradecer a paciência do Executivo, a paciência da consultoria técnica, de todos os colegas, parabenizar a conduta do Vaguinho com relação aos procedimentos, todos tomados com bastante lisura, para que todos pudessem votar com tranquilidade, com segurança. A vereadora Constância Félix mencionou que é um projeto de alta complexidade, que também não se sente tão segura. Uma pena que a vereadora não pôde estar presente na comissão, porque certamente, se estivesse presente, sairia de lá segura. Porque não só os secretários, como a nossa consultoria, e aqui o Fernando temos que fazer o registro, tem um conhecimento absurdo, doutor na Federal de São Carlos, nessa área, parecerista, com bastante propriedade, renomado nesse sentido. Então, eu tenho certeza que se a vereadora estivesse presente nessa comissão, ela estaria mais segura para votar, assim como eu estou com relação a essa questão do zoneamento, em que pese meu pouco conhecimento acerca do assunto. Mas eu creio que todas as dúvidas elas tenham sido sanadas nesta última reunião da comissão. Uma parte, vereador. Claro, vereador. Vereadora, só para registrar muito bem o que você disse, a consultoria técnica foi muito importante para elaborar esse parecer, né, onde nós conseguimos ter uma amplitude do conhecimento, e reforçando, eu tenho um projeto aqui nessa casa, onde eu peço para que tenha sempre os pareceres, né, exijo, né, que tenha sempre os pareceres da consultoria técnica nos projetos de complexidade. Então, já fica uma dica aí para nós podermos aprovar esse projeto. Muito obrigado.
Imagina, vereador. Retomando, eu acho que algo muito importante deste projeto é o fato de que a Câmara Municipal, independente dos rótulos e das menções que aqui são feitas com relação à base, situação, oposição, independentes, enfim, independente de qualquer menção e rótulo acerca deste parlamento, a verdade é que os poderes são independentes e harmônicos. E se nós buscamos a construção de uma política saudável para o município, precisa ter harmonia. Não adianta as pessoas com suas mais diversas bandeiras e suas mais diversas denominações não tentarem algo com harmonia. Por maior que seja a rivalidade que se mostra vez ou outra neste parlamento, só há uma forma de construir, pela harmonia. Ainda que, em determinado ponto, haja divergência de opinião, o que é natural, o que é salutar. Mas se não houver um caminho de consenso, a busca pelo denominador comum, a cidade, infelizmente, ela não ganha, ela só tem a perder. Era isso, essas eram as considerações. Presidente, obrigada. Continua a discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, como é bom ser um dos últimos a discutir. Que daí você ouve tudo que foi falado, e a própria Bíblia diz que de vários conselhos se tira bom uso. Queria começar falando que concordo plenamente com a fala do vereador Rafael, vereador Newton Santos. Que preocupação que vai ter para aquele lado de lá. Se o empreendimento dessa magnitude, né, vereador Vaguinho, for aprovado. Porque, doutora Mayra que eu diga, né, doutora? Aquela região da senhora lá já está quase impossível transitar. E olha que nem liberou varandas ainda, hein? A hora que liberar o varandas, doutora Mayra, aí a senhora vai ver o que é ficar do engarrafamento. Então, assim, está sendo feito um planejamento que, ao meu ver, concordo. Foi o que eu disse aqui no começo, não estou totalmente confortável, porque o assunto eu não entendo. Então não posso falar que eu estou confortável. Queria dizer ao vereador Lemão que realmente, quando eu falei que era 1 bilhão, é o empreendedor, o dono da terra. Mas se nós lermos o artigo 4º, Lemão, diz assim: na ZIE 2 União, quando aplicada a outorga onerosa de direito de construir, a contrapartida financeira devida pelo interessado deverá ser depositado no Fundo Municipal de Gestão Urbana. Então terá uma contrapartida financeira. Terá uma contrapartida financeira. E aí? Como é que vai ser usada essa contrapartida? É por isso que eu falo. Foi isso que eu falei. Uma creche, uma escola, um posto de saúde. Já existe planos de duplicação do viaduto Jânio Quadros? Será que é lá que vai fazer a duplicação? Que tem estudo para sair ali da Augusto Jorge e ligar com a Cunha Bastos. Ah não, a contrapartida é um parque, um bosque. Não, isso aí não é contrapartida, o que ele está fazendo é para ele cumprir com as leis ambientais. O que ele está fazendo é para cumprir com as leis ambientais esse parque. Ah não, a contrapartida é uma rodoviária. Imagina aquelas ruas do Boa Vista, o Mir que mora lá. São ruas largas, né, Mir? Para passar ônibus ali, né? São ruas que vai fluir muito ali uma rodoviária. Hã? É isso que a gente fala. É isso que a gente não consegue entender. É um projeto grandioso. É um projeto que vai afetar não só aquela região da Boa Vista, mas vai afetar Vila Camargo, Cavinato, toda aquela região. O pastor foi humilde quando falou 4.000 carros. Eu acredito que seja mais. Eu acredito que seja mais. E aí? Estamos reclamando até hoje da passarela do Lopes.
E o vereador Lemão que fala muito disso, não foi colocado em contrato a contrapartida. E aí? É esse o meu pensamento. Vamos crescer de forma desordenada? Vamos crescer assim? Por isso que eu votei contra o plano diretor da gente aumentar lá a Zona Sul, o perímetro urbano. Não é assim, merece um estudo. Merece um estudo. O Rafael bem sempre falou aí, as nossas ruas foram projetadas com carroça. E aí? Não vai ter nada naquele lado de lá? Não vai ter nenhuma contraproposta? Só uma rodoviária? E um parque? É isso que a gente tem que pensar. É isso que fica os meus pensamentos. Já vou dar uma parte para o senhor também. Uma parte. Já vou dar uma parte. Primeiro do Rafael, depois a Constância. E no artigo 5º, eu entendi, mas eu tenho que colocar. Vai ficar dispensado o artigo 166, 167, 172 do Plano Diretor de 2009. Ok. Vamos abrir uma exceção para esse projeto? Ou a exceção vai virar regra depois? Outros empreendimentos? Não, explicou, ficaria inviável. Ficaria inviável. Mas espera aí, estamos abrindo exceção para esse e aí os outros? E os outros? E os outros? É isso que eu penso. Porque segundo o estudo do Fernando, ficaria inviável também, ele mostrou que ficaria inviável, porque as áreas aqui, se for seguir tudo à risca, nenhum empreendedor iria querer. Concordo. Mas e aí, a exceção vai virar regra? Ou vai ser só ele? Isso tem que ser pensado também quando vai fazer um empreendimento. E é isso que nós queremos. Nós não queremos nada aqui. Eu, pelo pouco que eu entendi, pelo pouco que eu procurei alguns profissionais, que eu tentei estudar, eu estou vendo que é hoje é o melhor a ser feito. Nós mudarmos esse zoneamento. Mas que nós temos que estar atentos agora para o projeto daqui para frente. Não podemos aceitar nada do que vai ser feito de forma desordenada. Nós estamos falando ali de 1.200 famílias. 1.200 famílias. É algo importante que a gente tem que fazer ali. Porque imagina, fazemos um benefício, como foi dito aqui pelo vereador Lemão, sem empreendimentos faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, e acabando com a qualidade de vida dos vizinhos. Os que estão ali na Boa Vista há quantos anos, Mir? Hein, Mir? Tem morador na Boa Vista ali há quantos anos? Há mais de 50 anos, não tem? O bairro mais antigo, o Mir está falando. E a qualidade de vida dessas pessoas, desses idosos? Hein, doutor Marcelo? É nisso que nós temos que pensar. É nisso que nós temos que pensar. É por isso que esse projeto ficou aqui e foi discutido. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, discutir mesmo tudo isso. Porque hoje nós estamos vendo o agora, mas e o futuro? E aí, como é que vai ficar? Em questão para as próximas legislaturas. Porque eu acredito que esse empreendimento não fica pronto nessa legislatura. E aí, como é que fica a cidade para a próxima legislatura? Ou para as próximas, para os meus filhos, para os meus netos, aqui essa cidade. Então a gente tem que ter esse senso. Aqui ninguém é contra ninguém, não. Eu falei aqui semana passada, para. Ninguém é contra prefeito, contra posição, situação, para, gente. Aqui é em prol do povo. Mas tem que ter esse estudo. Não adianta querer empurrar nada a goela abaixo, porque não vai. Pelo menos espero que não vá assim. É uma parte, vereador Rafael? Somente dizendo que para os moradores ali que vierem ser contemplados, para chegar do outro lado da cidade, ou vai, até estava conversando com a vereadora Mayra, ou vai pela Ponte Preta ali, que quando em dias de chuva fica alagado, ou então pega ali o viaduto da Ford, ou então mais para frente no que vai para o centro ali do Limeira Clube, ali no Jânio Quadros. Então, realmente, tem que se pensar nisso, porque hoje o centro velho da cidade, você vê que a cidade está se mudando. Alguns bairros estão se tornando já comerciais, como o centro de Limeira está saindo um pouco, Jardim Mercedes, Vila Paraíso, está começando a ter comércio, né? Então, por isso a importância de fazer um planejamento da cidade, para que lado vai crescer, porque quando você coloca ali 1.200 famílias ali morando, e depois você não tira mais, aí você tem que pensar numa solução. Então, se puder já fazer tudo ao mesmo tempo, uma programação e um planejamento, esse é o cuidado que a gente teve em não... Estamos aqui agora, porque vai ser feito, né? Mas que o prefeito, então, tenha em mente que nós vamos
com certeza, criar um engarrafamento ali. Isso é o mínimo que vai acontecer. Não, mas isso é fato. Mas isso aí é fato. A gente já tem um exemplo aí do Rubi. Já tem um exemplo do Rubi. Olha o que aconteceu naquela região. Já está intransitável nos horários de pico. Então é o que vai acontecer ali. Vai ficar, e ali a rua é estreita. Ali a rua da Boa Vista é estreita. Tem que ter um planejamento correto. Uma parte para a vereadora Constância. Obrigado, vereador, pela parte, senhor presidente, nobres pares. Exatamente, vereador Cleito. Você falou exatamente o que eu quis dizer aqui. Nós, não é porque não participei daquela comissão que eu estava, em outra comissão, não sou dessa comissão, não sei do que realmente se trata. Mesmo porque eu estou percebendo até pessoas que participaram desse momento também estão com o mesmo sentimento meu. Que eu me relaciono com todos os vereadores e conversei praticamente com todos. E realmente a preocupação, a gente percebe que todos estão preocupados. Por isso eu estou frisando o tempo todo que nós estamos votando ali apenas para transformar numa zona mista. Vai ter que fazer um planejamento, um estudo muito sério. E eu tenho muita preocupação, por mais que alguém venha aqui falar, todo mundo fala. Mas eu quero ver na hora. Por exemplo, eu estou preocupado com essas nascentes, são várias nascentes. Vou acompanhar esse projeto muito de perto. Saiba, senhor prefeito, Gil, que eu vou acompanhar muito de perto esse projeto. Com certeza. E aí eu fico pensando. Eu quero dizer a todos os vereadores, o viaduto lá embaixo da Barroca Funda, né? Barroca Funda, lá embaixo do Tigrinho, foi orçado em 50 milhões. Será que o investidor que vai investir 1 bi nas terras, estou terminando, senhor presidente, 10 segundinhos, 1 bi, será que não consegue fazer uma contraproposta de fazer rodoviária e mais duplicar o pontilhão ali, Jânio Quadros, que deve custar 50 milhões? Quem investe 1 bi, será que não tem mais 50 milhões? Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Quero discutir, presidente. Vai lá, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Quando nós entramos na cidade de Limeira, pela primeira entrada e entramos ali na Marginal, e passamos por aquela área, e eu faço muito tempo, eu faço esse percurso. E a gente vê aquela obra que era da União, lembra que dos bons tempos, que onde existia a União, onde existia milhares de empregos, onde funcionava, onde nós vendíamos açúcar para o Brasil inteiro e para o mundo. Nós temos as lembranças boas que aconteceu no passado. E nós, infelizmente, olhamos aquela situação que acabou há muitos anos, acabou falindo, parou, e nós estamos diante de um elefante branco e que deixa até a população triste, quando passa ali, fica abalado psicologicamente. Nossa, como a minha cidade poderia ser mais bonita. Nós viajamos em várias cidades, nós vemos a entrada, a estrutura, a arquitetura dos municípios onde nós passamos, modernos, com construções modernas. Isso deixa a cidade alegre, bonita e atrai muito os empreendedores. Então, esse momento hoje na Câmara Municipal é um momento histórico para que possa mudar essa história e aprovar esse projeto para mudar o zoneamento, para que possa, através da Câmara Municipal, do Legislativo, autorizar ao Executivo para que possa dar início a essa mudança de mudar o zoneamento para que possa vir os empreendedores. Não só um empreendedor, mas qualquer empreendedor, abrindo, através de uma transparência, aqueles que quiserem investir no município de Limeira, poderão fazê-lo. E nós queremos que isso aconteça. Nós somos a favor da aumento de renda, aumento de emprego, aumento de empresas, e que nós possamos crescer ainda mais, de 300 para 400, para 500, se tornar um dos grandes municípios do estado de São Paulo e do Brasil.
E para isso precisamos fazer isso. Mas, a partir desse momento que for dado essa carta de autorização para que o Executivo possa começar a fazer esse trabalho, é importante saber que, sem projeto, nós podemos aqui ficar falando que tem o que vai ter, o que não vai ter, é tudo subjetivo. Nós precisamos ter o concreto. Nós precisamos ter pessoas que entendam da área de engenharia. Talvez a própria prefeitura, o prefeito, as secretarias, fazer parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Limeira, sindicato patronal de engenheiros, de secretário de empregados, enfim, todos aqueles que têm capacidade, talento e dom profissional para poder ajudar a fazer projetos. Hoje, vereador Helder, no estado de São Paulo, quando a gente vai buscar um recurso, se não tiver projeto pronto, não se vem o dinheiro mais. Antigamente dava o dinheiro e fazia projetos. Hoje é o inverso. Se você for pedir dinheiro lá para o governador, eu preciso de 20 milhões, eu preciso do projeto. Onde vai ser aplicado, quanto vai ser, quanto vai custar o metro cúbico. Eu levei um projeto aqui da Prefeitura de Limeira para São Paulo, para o governador, ele falou, eu quero projeto. Sem projeto não adianta. Pedi para o secretário de obras, ele fez 49 bairros, colocou a metragem, a espessura, quantos metros cúbicos que ia ser para fazer recapeamento, enfim, foi todo um projeto. O governador falou, quando teve o projeto na mão, liberou 4 milhões de reais e talvez vai aumentar mais. E no governo federal é a mesma coisa. Se você não tiver um projeto estruturado, capaz, não só para 2 anos, para 4, para 5, para 10, e para 4, 5 legislaturas. Porque nós temos que ter projetos que não dependam de nós aqui, vereadores, nem executivo. Nós vamos ficar mais 2 anos, mais 3 anos. A hora que se trocar o prefeito, trocar os vereadores, que continue um projeto para o futuro. Seja projetado uma ação, um projeto que fala, Limeira vai ser isso. E aqueles que quiserem fazer parte desse projeto vão ter que fazer isso. Aí sim, não importa quem esteja comandando, mas o que importa é que o trilho, o trem vai seguir. Nós temos que seguir independente de ser nós. Não importa as pessoas que vão desenvolver esse projeto. Nós temos que ser uma cidade progressista. Nós temos que ter cidades, por exemplo, que independente de partido sair um, entra outro, e ame a cidade e continue no mesmo ritmo, no mesmo objetivo, para que nós possamos mudar a história da nossa cidade, mudar essa entrada quando nós entramos aqui na primeira, quando entramos na segunda. Eu me sinto envergonhado, porque a minha cidade poderia ser muito mais bonita, poderia ser melhor. Nós teríamos que ter projetos, buscar recursos no governo do Estado, governo federal, que nós possamos sair daqui, ir para São Paulo, ir para Brasília, representar a cidade e buscar esses recursos. Nós estávamos lutando aqui, quando nós fizemos uma frente parlamentar do trem, para poder sair da Americana e ir até Santos. E tentamos, aí, através do Toninho, do Jorge de Freitas e dos vereadores, trouxemos os deputados aqui. Eles começaram a ver Limeira. Mas tem que incluir Limeira. E começou a trabalhar um projeto. Tem projetos que demoram 5, 8, 10 anos. Eu me lembro quando, em 2001, eu fui vereador dessa casa, eu era suplente, eu assumi o lugar da vereadora Elza Tanque e fui lutar pela Unicamp. Eu comecei um projeto em 2001, nós fizemos um projeto junto com a Unicamp, onde existem, inclusive, profissionais, doutores, pesquisadores, que viajam ao mundo. Nós temos que usar a Unicamp, nós temos que usar a USP, nós temos que usar a Unesp, dentro daqui da Executivo de Limeira, trazer a Unicamp, que tem doutores para poder fazer projetos, administração pública, desenvolver pessoas capazes que podem contribuir e transformar, como transformaram aqui a Unicamp. Veio a verba, houve o projeto, transformou uma área de 20 alqueires, 484.850 metros quadrados.
foi transformado no novo campus, vieram 8 cursos, vão vir mais, e foi feito o anel viário, mudou a história ali do Morro Azul, era cana-de-açúcar. Quando eu fui pleitear, fazia 20 anos que nós tínhamos cana-de-açúcar plantada, em 2001 para trás, eram 20 anos. E para poder ser implantado em 2009, foram 8 anos de luta, de corrida, de busca, mas existe projeto. O que aconteceu? Através desse projeto, Limeira, aqui no Morro Azul, que era para ser uma área abandonada, feia, sem estrutura, hoje virou uma Unicamp. Hoje nós temos mais de 5 mil alunos, construção de prédio, construção de farmácia, supermercado. Isso mudou a história da cidade de Limeira. Não, mas não foi o Wagner, não. Isso é a estrutura que foi feita pela Unicamp, pelo governo do Estado. A gente é simplesmente uma formiguinha que tenta. Nós temos que fazer essa mudança. Nós temos que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas tem que ter projeto. Nós temos que ser profissional. Nós temos que parar de ser amador. Não podemos mais ser amador. O mundo não comporta mais profissionais amadores. Eles comportam profissionais. Nós temos que trazer esses profissionais. Antigamente, os grandes comiam os pequenos. Hoje, os mais rápidos passam a perna nos mais lentos. Nós não podemos ficar fora desse desenvolvimento, desse progresso. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E por isso, nosso voto é favorável, nós vamos votar a favor. Tenho certeza que para haver essa mudança, mas que nós possamos trabalhar mais para contribuir para a cidade, que o prefeito possa ser iluminado para que possa fazer esses projetos, trazer pessoas profissionais aqui e que nós tenhamos grandes projetos, viadutos nas entradas, outras áreas, e que Limeira possa começar a desenvolver e crescer. Nós queremos o bem da nossa cidade, independente dos partidos, independente de cada sigla, nós temos que ter o partido de Limeira. Nós vivemos nessa cidade, nós comemos dessa cidade e nós trabalhamos aqui, a nossa família, a nossa vida é aqui. Vamos lutar pela nossa cidade, vamos mudar essa história e vamos cobrar. Vai ser aprovado? Se não tiver o projeto depois, nós vamos cobrar para que isso continue e que seja mudado para melhor e uma cidade Limeira muito melhor. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. A palavra, vereador Mirda Lanche. Nobre presidente, nobres pares, se tem alguém aqui que vai brigar por bem daquele local, sou eu, porque morador há muitos anos ali, vizinho do local, então essa luta a gente vai encampar. E também, nós não estamos dando carta branca ao empreendedor, apenas mudando o zoneamento. E sim a possibilidade de se empreender desde que respeite as leis vigentes, tanto federal, estadual e municipal. Uma coisa seria importante também... Uma parte, vereador. Tudo bem. Vai tirar o raciocínio, mas vamos lá. Obrigado, viu, vereador? Desculpe atrapalhar o seu raciocínio. É que, só para registrar aqui, na lei, no artigo 11 da lei, ele diz que a aprovação do empreendimento ele tem que respeitar as fases do artigo 187 da Lei Complementar 442. Então, uma das situações que me deu um pouco de conforto de estar aprovando esse projeto é nesse artigo 187 da Lei Complementar. Esse artigo da Lei Complementar, ela diz que a aprovação do empreendimento fica, para o grupo de aprovação de projetos habitacionais, a Grapoab, que é em São Paulo, CETESB, então tem que respeitar todos esses órgãos. Então, isso que é importante que nós discutimos com ele e ficou até um pouco confuso. Num determinado item anterior, ele dispensa alguma situação, e no outro item anterior, ele registra essa situação. Então, nos conforta dizendo que tem que respeitar, é claro que o empreendimento precisa ser respeitado, e aqui está contemplado no projeto. Obrigado, viu, vereador? É isso, Marco. Inclusive, o secretário deixou bem claro isso aí no dia, né? Da relação da legislação.
Eu acho que a gente, como Câmara Municipal também, poderia ver a possibilidade de uma contrapartida do empreendimento de ser usado pelo menos 70% da mão de obra da cidade, do povo limeirense. Eu acho que no momento de crise que o Brasil enfrenta, e esse número muito grande de desempregados na nossa cidade, de repente pode ser usado também para o lado bom, no futuro aí de ser exigido pelo menos 70% da mão de obra da cidade de Limeira. Acho que isso geraria emprego e ajudaria também o crescimento da cidade. Seria ideal uma contrapartida nesse sentido, mas aquele local ali eu conheço há muito tempo, infelizmente eu não venço fechar o portão da rua da minha casa lá, que é na rua sem saída, na 11 de junho. Fechei até com ferro lá, os caras abriram, eles escondem as coisas roubadas, ou vai lá esconder droga, de repente faz um assalto, esconde lá, e um lugar que está tendo muita dengue também. Inclusive, o ano retrasado, o doutor Rafael me atendeu na Santa Casa, onde nós tivemos dengue. Eu, minha esposa, o vizinho de baixo, quase todo mundo lá teve dengue. Então, é um criador muito grande lá. Então, a ideia desse empreendimento no futuro, deixando bem claro que hoje é só o zoneamento que está sendo mudado, mas a ideia de um local servir lá de moradia, seja parte comercial, rodoviária, isso aí vem para um futuro, para um estudo futuro. Mas eu acho que a cidade tem muito a ganhar, porque, infelizmente, do jeito que está abandonado lá, só quem convive ali sabe como é difícil. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo projeto de lei complementar 18/18, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Jorge de Freitas. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, bem rapidamente, todo mundo falou exaustivamente da importância e dos problemas e das consequências desse projeto, mas trata de um projeto inovador que vai trazer desenvolvimento. Eu tive, no projeto que a gente desenvolve de vereador no seu bairro, eu tive em 5 ruas lá, Rua Santo Inês, Rua Sargento Pessotto, na Vila Camargo, na Rua São Sebastião, na Boa Vista, e na Rua Hermínia Liberti, no Jardim Giotto. Todo mundo quer que melhore aquela situação. Não tem uma pessoa, não tem um morador que quer que permaneça com aquele matagal, com aquela sujeira. A União foi embora há algum tempo, não lembro qual governo, e também não vem ao caso. E precisa de desenvolvimento, precisa avanço. Todo mundo votou favorável. É claro que tem dúvidas em algumas coisas, mas de forma nenhuma nós podemos deixar de desenvolver uma área nobre da cidade. Ali estava realmente completamente abandonado e parabenizo o prefeito Mário Botion por atender aos anseios dos proprietários e dar uma nova cara àquela região ali que carece de melhoria. Obrigado. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu vi a preocupação, e é óbvio que todos temos preocupação com o impacto que vai trazer, e por isso o impacto de vizinhança é necessário, é obrigatório por lei, mas temos que dizer o seguinte, eu não consigo pensar, eu estava aqui matutando, para que lado a cidade pode crescer sem ter problemas. O vereador Cleiton falou do Rubi, temos o problema do anel viário. Se a cidade é dividida por uma linha férrea, que o vereador Toninho deseja, e a comissão também assim deseja, que venha o trem de passageiros, nossa cidade tem um anel viário. Então, são todas... Para onde crescermos, teremos problema, porque cresceu Varandas, né, o Rubi e o Varandas, temos problema naquele. Onde eu moro, no Jardim Florença,
temos o rush também. Na hora do rush é extremamente complicado. Para qualquer lado que tiver um grande empreendimento, infelizmente a dinâmica da nossa cidade, teremos um problema. Por certo, temos que resolvê-los. Mas para qualquer lugar que eu pense, a gente vai ter um problema de trânsito. E é por isso que precisamos. E, infelizmente, estamos crescendo e a gente continua ainda usando muito carro, né? As famílias com 2 carros. A gente sabe que os países desenvolvidos pensam de forma diferente. A gente ainda tem essa mania de querer carro, né? E Limeira tem uma frota muito grande. Por certo, vamos ter que quebrar a cabeça para resolver esse problema, buscar muitos recursos, como o vereador Wagner disse, porque para qualquer lugar que a cidade crescer, nós vamos ter os empecilhos naturais e os criados por nós mesmos, né? Então, isso não vai impedir a cidade de crescer, porque senão nós vamos falar, não vamos mais crescer. É a mesma coisa que o pessoal fala, que o vereador só dá nome de rua. Mas a gente tem que dar, porque senão como é que o carteiro vai achar, né? Vai chamar a rua o quê? Vou escrever para não sei quem, vou pôr o nome do quê? Rua 1? Ok, lá em Rio Claro, né? Rua 1, 2, 3, aqui não tem jeito de a gente falar, né? A gente precisa pôr o nome da rua. Não tem jeito. Porque senão o carteiro vai ficar com uma situação difícil. Quando tem bairros, fora aqueles bairros que os carteiros não conseguem entregar a carta, porque não tem mais carteiro, né? Então, enfim, nós vamos ter problemas, sim, senhores e senhoras. Para qualquer lugar que a cidade for crescer, precisamos resolvê-los. Tá bom? Muito obrigada, senhor presidente. O item 7 da pauta foi prejudicado pela apresentação de emenda. Projeto de resolução 37/2018, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes para intermédio de relações institucionais, acompanhamento, incentivo e viabilização da aprovação da regularização de chácaras no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução está em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Poder Legislativo é um poder substancialmente importante, diria até que no processo da República Federativa e Presidencialista do país, o Poder Legislativo tem um papel importante, porque na comissão, na Constituição, melhor dizendo, diz que o poder é exercido pelo Poder Legislativo e Executivo, embora o sistema presidencialista tenha aparecido mais o presidente. Mas o Poder Legislativo tem uma força substancialmente importante. Tanto é que propõe a Comissão de Assuntos Relevantes para tratarmos de estudo dos avanços da regularização das chácaras de recreio. O processo está avançando na Prefeitura, 353 condomínios ou chácaras já fizeram o pedido. Condomínios, isso equivale a quase 9.000 chácaras, que estamos tratando de quase 30.000 pessoas que carecem disso. Está avançando bem na Prefeitura, mas tem uma situação que preocupa bastante, a parte da eletro, a parte da terraplanagem e toda a infraestrutura. Existe um empreendimento, a dona Leonora da Silva e o Sebastião Nunes da Silva, são amigos do Zé, amigos do presidente da casa, de todos nós, estávamos aqui, deve estar no café ali, 64 chácaras, tem quase 1 milhão para pagar de terraplanagem e de eletro. E existem formas de minimizar esse custo, porque a eletro tem lá um sistema que as associações, a partir de um cadastro, pode ter o benefício, inclusive até da isenção da instalação de energia. Então, essa comissão vai tratar com carinho todo esse tipo de chácara, todo esse pessoal. De maneira nenhuma propus à comissão, como alguns estavam pensando, no sentido de barrar, de postergar. A comissão vai acompanhar paralelamente. Essa casa tem um dever de acompanhar. Vejo aqui o Vaguinho, o Helder, falar tanto de Poder Legislativo. Então, é uma comissão que vai realmente tratar de frente. A gente tem visitado muito essas pessoas e tem avançado muito bem no Poder Executivo essa situação de regularização em detrimento da legislação federal e estadual, e isso é muito importante. Então, uma comissão simplesmente para acompanhar e sugerir medidas importantes para avançar e também para melhorar a situação dessas
353 condomínios, dessas 9 mil chácaras, dessas quase 30 mil famílias. É nesse sentido que eu proponho essa comissão. Muito obrigado, presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, vereador Jorge, eu gostaria muito de ter participado, mas como todos tiveram interesse e foi sorteado dentro do meu bloco, e eu não caí, mas tenho certeza que os vereadores podem acompanhar também essa comissão, e eu farei. E aqui peço a essa comissão, senhores e senhoras, aqui peço a essa comissão que leve à frente um pedido que faço hoje. Com um grande número de chácaras que acabaram se instalando em nosso município, um grande problema aconteceu: o fato do lixo na área rural. Precisamos que essa comissão também abra conversa com esses condomínios, porque o contrato municipal da coleta de lixo se restringe ao perímetro urbano. E não podemos fazer com que, dentro desse contrato, as empresas coletem lixo e creiam, o vereador Helder sabe, a quantidade que aumentou de lixo na área rural é inacreditável. Para que a gente resolva esse problema, nós precisamos muito da participação desses novos condomínios com sua regularização, para que a gente possa fazer com que eles, antes de um novo contrato, façam, talvez seja essa a saída para a diminuição desses pontos, façam eles um contrato com a empresa para que coletem lixo no local. Então, peço ao vereador Jorge de Freitas que me aceite em uma das reuniões acompanhando, para exatamente levar essa ideia quanto se tornarem também, o que a gente pode fazer para que eles se tornem responsáveis também por essa demanda extremamente importante e que vem tendo, principalmente quem é muito ligado com a área da ecologia, vem contaminando nossos lençóis freáticos, nossos rios, o excesso de lixo, principalmente nesses locais da área rural. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder Otax. Senhor presidente, meus amigos vereadores, só uma pequena colocação. Parabéns à Érica pela sua colocação. Estive sábado, Jorge, a respeito dessa comissão, estive sábado com reunião com o pessoal lá do Balde Branco, depois do Zé do Pote, mais 1,5 km para frente, e na sua colocação, Érica, o pessoal lá joga lixo todo na beira da estrada. Por quê? Porque lá dá 3 quilômetros da distância onde está a lixeira ali no Zé do Pote, e 3,5 km ali no motel. Se eu for levar lá na estrada 117, dá 5 quilômetros. Agora, com esses novos empreendimentos aí, então o pessoal diz que não tem aonde descartar esse lixo. Então, aí que temos que ver o crescimento sustentável. Não adianta crescer sem olhar para o futuro. Como é que vai ficar o futuro? Contaminando o solo. Então, essa comissão ela é importantíssima. Eu gostaria muito de estar participando, porque eu estou na zona rural praticamente dia sim e dia não, mas como o Lemão e o Creiton também querem participar, a gente vai fazer um sorteio para não ficar desigual, né? Então, a gente vai fazer um sorteio entre nós três para quem vai acompanhar essa comissão. Eu gostaria muito, mas eu vou respeitar a vontade de vocês também. Vamos fazer um sorteio. Tomara que caia o Helder do TAC para fazer esse acompanhamento, que eu trabalho muito na zona rural. Mas se cair de vocês, também está em boas mãos. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Eu quero, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereador Jorge de Freitas, muito pertinente essa comissão. Nós aprovamos aqui recentemente a lei da regularização de chácara, uma lei que já existia. Nós fizemos uma melhoria nessa lei para que desse uma amplitude para as famílias, né, as pessoas que lá residem. Nós já falamos que lá já não é mais chácara de recreio, sim chácaras de moradia, para que elas pudessem regulamentar, regularizar, se tornar um empreendimento, um condomínio ali. Nós sabemos que algumas
são menores, né, como você mesmo disse aqui, alguns condomínios de poucas chácaras, então um custo um pouco elevado. Enfim, nós temos que estudar direito, certinho, essa situação, para que nós não demos esperança que não podemos cumprir para a população dali daquela região, mas eu acho que é importante. Não sei se o fundamento aqui do pedido da sua comissão, ela abrange a esses questionamentos também que a vereadora Érica disse sobre o lixo, tal, mas enfim, eu acho que é importante. Sou favorável e vamos trabalhar em conjunto aí para que nós conseguimos desenvolver políticas para favorecer aqueles moradores daquela região. E, claro, sempre respeitando o desenvolvimento sustentável. Obrigado, presidente. Vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem, nos assistem, é só para complementar, Jorge, parabenizar por essa importância, desde a legislatura anterior, que eu também fiz parte de uma comissão para assuntos relevantes nessa questão da regularização, e agora com essa regularização, daquele projeto que nós aprovamos na Câmara, e com a criação dessa nova comissão, assim como a Érica levantou essa preocupação na questão do lixo, e todas as preocupações aqui com a área rural, eu acho que cabe àqueles que regularizaram as suas chácaras, os condomínios, e ali fizeram a sua moradia na área rural, mas eu acho que uma preocupação a gente não pode deixar de ter, ou de continuar tendo, que é cuidado com a área rural, né? Porque senão a gente sabe que era uma preocupação nossa, né, da comissão anterior, da legislatura passada, que era justamente essa questão de continuar, vamos dizer assim, fatiando a área rural. Então, acho que é uma coisa que já se aprovou, todo mundo vai ter cuidado, quem vai estar lá morando, mas acho que essa preocupação ela deve continuar no nosso município, porque senão a gente sabe que a nossa área rural vai continuar sendo fatiada. Então, não sei, assim como o Marcos falou, não sei se cabe a essa comissão, mas como vai estar falando de ajudar a essas pessoas, né, a regularizarem, a dar entrada, documento, deixar tudo direitinho, que quando a gente tem uma propriedade, a gente quer que tudo fique corretamente, mas que continue se tendo cuidado com toda a área rural de uma forma geral. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo o projeto de resolução 37/2018, ele vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, formada a comissão, presidente Jorge de Freitas, a vereadora Maraísa Matos Silveira, Toninho Franco, faltando 2 membros, para que o líder Helder do Táxi indique um membro e o vereador líder do bloco, o Marco Xavier, indique outro membro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marco. Só para registrar que do meu bloco vai ser eu mesmo. Então, já colocando aqui, Marco Xavier. Faltando só o bloco do Helder do Táxi. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Se puder suspender a sessão por 2 minutinhos, a gente já faz o sorteio agora para... Está suspensa a sessão. Está formada a comissão. Presidente Jorge de Freitas, Maraísa Matos Silveira, Toninho Franco, Marco Xavier e Helder do Táxi. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui para os líderes que... Acabou? Senhor presidente, fazer um pedido ao presidente para os líderes que o meu projeto sobre a vaga dos idosos, eu fiz o pedido para o líder do meu bloco ir para a pauta, e aí ele disse que a partir dessa semana seria votado entre os líderes, algo que eu não concordo,
que quando eu era líder, o senhor sempre agiu democraticamente, cada apresentação de cada bloco, o senhor aceitava o pedido. Então, eu quero agradecer o vereador Helder e o vereador Marco Xavier por ter votado favorável ao projeto vir para a pauta. E aí já fiz o pedido para o meu líder de bloco e agora faço o pedido para os outros líderes que votaram contrário, Lemão, Carol e Toninho Franco, para que possa colocar esse projeto na pauta, que ele já está apto para ir para a pauta. Então, o Helder do Táxi vai apresentá-lo novamente e eu faço esse pedido para que os líderes possam colocar na pauta algo que nós vamos beneficiar os nossos idosos. Todas as cidades da nossa região já têm esse projeto aprovado, para que nós possamos aprovar aqui nessa casa também. Então, faço pedido ao presidente, que sempre foi democrático, pelo menos quando eu estava na liderança, era apresentado pelo meu bloco, o que nós apresentávamos no bloco ia para a pauta. Peço que continue assim, senhor presidente, que não haja uma ditadura dentro dessa casa, que haja sempre a democracia e que os blocos possam ser representados por aquilo que o líder tenha apresentado. Tá bom, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, senhor presidente, se encerra a presente sessão e convoca todos para a sessão a ser realizada dia 3 de setembro, às 4 da tarde. Uma boa noite a todos.